Esse vídeo aqui é um alerta para todo mundo que quer lutar na IBJJF ou CBJJ algum dia. Queridos, hoje eu fui acompanhar alguns alunos, hoje sexta-feira, dia 15 do 11, fui acompanhar alguns alunos para lutar o Sul-Americano 2024. E aconteceu uma coisa meio esquisita que eu já venho notando há algum tempo, porém, de fato nunca tinha acontecido algo mais sério. Que foi o quê? As balanças da federação estarem desreguladas. Eu tenho uma balança que eu regulei com a balança da federação. E aí, de tempos em tempos, eu levo essa balança até a competição e faço a medição para ver quanto que está de diferença da minha balança para a balança deles. Só que há algum tempo já eu venho percebendo que as balanças que eles fornecem para a gente pesar são balanças antigas, balanças que não foram trocadas há muito tempo e balanças que talvez não tenham sido aferidas da maneira correta. Hoje aconteceu algo chato, que foi o meu aluno pesou na balança extraoficial, que é a balança que fica do lado de fora, pesou 88,200 na balança extraoficial, a categoria até 88,300, e na balança oficial pesou 88,400. Há algum tempo eu venho percebendo a diferença entre as balanças, tanto que quando você vai pesar na balança oficial, normalmente ela é abaixo da extraoficial, o que também, mesmo que seja algo bom, porque todo mundo sabe que está um pouquinho abaixo, de fato não é algo bom, porque a balança da federação ela precisa ser algo preciso, algo novo, algo bem feito. E aí dá para ver que as balanças que eles estão usando são balanças antigas. Como que eu sei que são balanças antigas? Porque, cara, a gente não vê nenhum movimento da federação em relação a clarificar quando que são essas balanças? Como que elas são medidas? Como que elas são aferidas? Como que essas balanças elas estão sendo armazenadas? Porque isso tem diferença. Como elas estão sendo reguladas no dia da competição? E se fosse uma competição, sei lá, Copa nada a ver, já seria ruim. Uma balança desregulada, uma competição nada a ver, já é ruim, porque o atleta já fica afetado, entre aspas, porque ele pagou a inscrição, ele se deslocou, ele pagou a alimentação, ele se preparou para lutar lá. Mas no Sul-Americano, esse tipo de coisa não pode acontecer. Se ele tivesse estourado na balança externa e tivesse feito o peso na balança interna, tudo bem. Ele estourou nas duas balanças, mas ele pesou na balança extraoficial 88,200, pesou na balança oficial 88,400, foi desclassificado na balança oficial, voltou para a balança, as duas extraoficiais estava ainda com 88,200. Cara, o negócio a federação ela é uma entidade que precisa ser responsável em relação aos equipamentos que ela usa. O cronômetro dela não pode ser diferente de um cronômetro oficial, entendeu? O cronômetro dela tem que funcionar. A balança dela tem que funcionar. As regras dela tem que funcionar. Aí ele se resguarda no seguinte sentido, de só pode subir na balança uma vez. Cara, essa regra, ela é obviamente uma regra para o cara se preservar, o cara não ficar também perdendo peso, vai, pesa, volta, vai, pesa, volta, e também poupar um pouco de trabalho da federação. Mas ela é uma regra idiota. Porque se tem um horário pro cara lutar, ainda tem tempo para essa luta acontecer, e o cara subiu na balança e não deu tempo, o cara não pode fazer um xixi e voltar. Você vai desclassificar um cara que pagou R$ 300 para competir numa competição, vai mandar ele embora para casa, porque ele não pôde fazer um xixi. Porque às vezes, cara, o cara tá tão nervoso que ele esquece de ir mesmo. E você deve estar pensando, mas o cara tem que ter responsabilidade, mas o meu aluno, no caso, ele era um cara faixa branca, ele poderia estar nervoso, ele estava sendo assessorado por mim, mas ele poderia ter muito bem esquecido de fazer xixi e perdeu R$ 300 por causa disso. A federação, eu entendo que tem certas nuances ali no negócio da pesagem, mas eles precisam ser mais responsáveis no sentido de fornecer materiais e fornecer chances para o cara que está lá para lutar, porque o cara se preparou, o cara gastou um tempo, o cara gastou um dinheiro, o cara teve ali a ansiedade, o estresse da competição, chegou na competição e, infelizmente, foi frustrado pela balança. Esse é o bagulho mais ridículo que tem. Esse é o negócio mais ridículo que tem, perder para a balança. Só que, se o menino não tivesse sido responsável, tivesse chegado fora do peso, tivesse fora das medidas da federação e tudo mais, aí tudo bem, aí o problema é dele, ele que fez a coisa errada, mas como que ele vai não confiar na ferramenta que a própria federação fornece? Ele vai confiar em qual ferramenta se ele não puder confiar na ferramenta que a federação fornece? Se as balanças estão com medição errada, a minha e a da federação é uma coisa, mas as duas balanças da federação estão com medições diferentes, isso não pode acontecer, nem que seja para mais ou para menos.
menos. A balança oficial, ela precisa ser oficial no sentido de, ó, essa balança aqui, ela está calibrada e ela está apropriada. Você só pode subir uma vez, porque se ficar subindo um monte de vezes vai dar chabu. E se por acaso o cara estourar o peso, tinha que ter uma possibilidade, o professor falou assim, pô, vê se a balança está calibrada aí, por favor, e o cara fazer uma recalibragem durante a competição e aí assinar, ó, a balança está realmente calibrada. Ah, mas aí todo mundo vai pedir? Não, todo mundo vai pedir. Faz o cara assinar um terminho, ó, balança calibrada às tal horas, Lawrence Lunas, CBJJ, porque a minha carteirinha do CBJJ serve para quê? Tá ligado? Ela serve para poder ter uma validade ali de que eu sou um professor idôneo, no caso, né? Eu sou um professor que tem idoneidade dentro da federação. Então, se eu assinei lá que há 30 minutos atrás a balança foi aferida e um cara acabou estourando peso, o professor tá pedindo e fala assim, não, ó, o professor acabou de pedir, foi aferida há 30 minutos, só pode ser aferida daqui 2 horas. Cara, isso seria a coisa mais simples do mundo. E aí, quando o cara usa essa cartada, ele pode repesar, entendeu? Se o cara não tiver dentro daquele período, a balança não foi aferida. Só que, como é que eu vou falar para o meu aluno, investir um dinheiro na federação, investir um dinheiro na preparação, investir umas coisas, sendo que isso não é confiável, entendeu? Se essa balança não é confiável. Agora, são 8 horas da noite e eu estou conversando com os outros alunos que estão no limite da categoria para chegar mais cedo, para poder se resguardar da própria federação, que deveria ser a entidade que protegeria a gente nesse sentido. Isso é uma coisa muito errada de ser feito e a federação precisa achar uma forma, seja a forma de recalibrar as balanças lá na hora, quando for o caso, seja uma forma de postar a calibragem das balanças, porque o UFC tem calibragem de balança, o One Championship tem calibragem, toda a federação séria tem calibragem de balança. E a Federação Paulista, a CBJJ, nunca vi eles trocarem de balança. Eu luto na CBJJ, já vai fazer mais de 15 anos e, pra mim, a balança é sempre a mesma. A balança é sempre com a mesma cara de véia. Eles podem até trocar. E conforme você vai em estados diferentes, são balanças diferentes. Mas eu já vi 1 milhão de vezes aquela balança sendo montada. O cara bota a balança no chão, liga na tomada e osso, tá valendo pra todo mundo. Como é que eu sei que aquela balança foi calibrada, que ela foi carregada direito, que ela não sofreu vibração, que o sistema dela tá certo? Precisa haver uma calibração, precisa haver alguma forma de aferir aquilo ali. E se ele comprar uma balança boa o suficiente, aquilo não precisa ser calibrado toda hora, ela pode ser calibrada uma vez por dia. Então, fazer isso, filmar, postar, ter um professor acompanhando, 2 professores acompanhando, o central de arbitragem acompanhando e assinando, fornecendo essa informação para todo mundo saber o que está acontecendo. E fazer as mesmas coisas na balança de extraoficial, a balança que o cara tá chegando, tá checando o seu peso, porque se tem essa balança, ela precisa ser idônea, ela precisa valer. Porque o que adianta ter a balança extraoficial se ela não vale nada? Aí ele pode botar qualquer balança lá, entendeu? Tipo, isso que é foda, isso que não pode acontecer. E aí, eu vou dar uma dica aqui pra quem tá me assistindo, que normalmente não é a federação, né? Porque se a federação assistir meus vídeos, ela teria melhorado alguma coisa, pelo menos. Como a federação não assiste nenhum dos meus vídeos, eu tô falando isso para a galera, para o público geral, para o público que me assiste, para os meus seguidores. Eu tenho uma dica para resguardar vocês. Normalmente, sempre vai ter um cara ali na sua equipe que vai lutar primeiro e que, às vezes ou não, esse cara está no peso, dentro da categoria. Ele vai bater o peso lá ou não vai bater, ou ele vai estourar o peso. Foda-se também, não faz diferença para essa nossa metodologia. O que você vai fazer? Você vai ter uma balança qualquer, uma balança de vidro normal, que você paga R$50 no Mercado Livre, whatever, não faz diferença. Você vai botar essa balança no local da competição. Local que ninguém vai mexer, obviamente, que não vai precisar ficar mexendo na balança toda hora, porque isso faz diferença também. Botou a balança no chão, nivelou a balança, esse cara, o primeiro a lutar da equipe, vai pesar na balança imediatamente, antes de ir pesar na balança oficial. Ele vai pesar na balança da equipe e vai pesar na balança oficial e ele vai aferir qual que é a diferença entre a balança que vocês trouxeram e a balança oficial. Ah, mas eu tô sozinho, não tenho o que fazer, blá blá blá, eu não sei, não tem ninguém junto comigo. Aí, infelizmente, não tem como usar essa técnica. Mas essa é uma possibilidade. Outra possibilidade é você ter uma balança exclusiva da competição, né? Você vai sempre usá-la na competição, você vai só pesar para a competição nela e você vai usar essa balança para sempre regular a diferença entre ela e a balança da competição. A minha balança, eu faço isso e ela
pesa mais ou menos umas 600, 700 gramas abaixo da balança da competição. O que que eu faço? Eu, quando estou perdendo peso para lutar, eu sempre considero metade disso. Então, eu sempre considero 300 gramas para baixo a balança oficial. Então, a minha balança está sempre 300 acima. Então, eu sei, eu não vou considerar 700, porque eu também não sou cabaço de confiar numa balança que eu paguei R$ 50. Então, eu considero 700 gramas, eu corto pelo meio, 350, 400 gramas ali de diferença. E aí eu bato nesse peso, eu fico focado nesse peso aqui. Então eu sei que eu tenho 400 gramas de margem para balança da federação. Pode ser que tenha diferença? Pode ser que tenha diferença. Então chegou na competição, pesa na balança normal e pesa na extraoficial, porque você vai ter esses dados de todas as competições. Balança normal, balança extraoficial, balança oficial. Balança normal, balança extraoficial, balança oficial. Aí você vai ter a chance de olhar e ter mais segurança na hora de pesar. Porque se a IBJJF fazer isso com o atleta, é uma palhaçada. Teria que ter alguma forma de verificar essa balança e teria que ter alguma forma de o cara lutar, mesmo que ali tivesse tido um erro, tá ligado? Teria que ter como contestar isso, teria que ter outra balança, teria que ter duas balanças. Se o cara estourou o peso nas duas balanças, aí foda-se, aí o problema é dele. Mas não tem, entendeu? Então eles não têm nenhuma medida, eles estão cagando pros atletas, o que é um absurdo, porque você paga R$ 300 pra lutar uma competição e você não ter o mínimo de consideração nesse sentido, é tipo assim, tá no edital, o problema é seu, eu não posso fazer nada. E tudo bem, a mesária ali não pode fazer nada mesmo, mas eu estou falando com a IBJJF, com a CBJJ, os donos, as pessoas que fazem as regras. Cara, tem que ter um jeito. Tem que ter um jeito. Desse jeito não pode ser. Esse jeito é péssimo, esse jeito é ruim, um monte de gente sendo desclassificada por causa de uma variação de peso entre duas balanças. Eu gostaria que eles se manifestassem em relação a isso, eu gostaria que vocês compartilhassem esse vídeo, eu gostaria que vocês comentassem em relação a isso. Se você teve algum problema em relação a isso, comenta aqui embaixo, porque não é a primeira vez que eu vejo isso, não é a primeira vez que isso acontece, e mesmo que a variação da balança seja para menos na balança oficial do que na balança extraoficial, tá errado também. As balanças precisam bater uma nas outras, porque o certo é o certo e o cara precisa ter a balança confiável ali, certo? Então, por favor, compartilhe esse vídeo e, se você passou por isso, clica aqui nos comentários e comenta o que aconteceu com você nas competições da CBJJ, na competição IBJJF, certo? Os